Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Cleudio Bueno, ele que é arquiteto, cientista político, sociólogo, faz o trabalho de xamanismo crístico na Pax há mais de 30 anos e hoje ele fala sobre a serpente, transformação e cura, já que na semana que vem se inicia o ano da serpente, né? A energia no calendário da astrologia da chinês, o ano novo chinês, de acordo com o calendário lunar. Oi, Ana Lu, Valma, todos vocês aí que nos prestigiam. E nesse sábado a Pax vai estar aberta. A querida Jane Ribeiro, 11 da manhã, vai estar fazendo a celebração ao bem-amado Mestre Larion. Antes tem atendimento gratuito de Shambhala Reiki. E depois da celebração da Jane tem o Momento Cigano com a Célia e o Leandro Ceni, tá bom? Vamos dar boas-vindas aqui, compartilhando todas as energias deste novo ano chinês, que começa daqui a pouco, né? Maria Lúcia Loureiro, beijo, querida, saudades. E aí, Buenite, bem-vindo! Tudo bem? Tudo bem? Tudo, e você, como está? Tudo ótimo, graças a Deus. Então tá bom. Vamos começar, né? Depois de uma longa férias merecidas, diga por sinal, né? Que a gente também merece. A gente está voltando hoje com esse tema que você pediu para falar. Eu que acabei dando uma arredondada no tema, porque não dá para falar sobre a questão horóscopo, né, ou dos signos chineses, sem falar na representatividade que tem esse animal, que Sim. nós vamos falar um pouco hoje. Então, eu acabei dividindo isso em duas partes. Hoje eu vou fazer uma espécie de um preâmbulo e depois, na segunda parte, que vai ser a semana que vem, assim a gente finaliza também esse mês, logo que entrar o signo chinês, né, lunar, que vai ser no dia 29 de fevereiro, não sei se você falou, de janeiro, perdão, 29 de janeiro, não sei se você falou ou não, mas, então, cai na quarta-feira que vem e a gente, no dia 30, pega e dá uma arrematada nesse assunto e aí, em fevereiro, a gente começa mais ou menos a esboçar aquilo que a gente está acostumado a fazer aqui. Tá legal. Né? Antes de você começar, eu acabei de ler um texto lá do pessoal do Kumbh Mela, que são 400 milhões de pessoas esperadas lá na Índia esse ano, depois de 144 anos. E nesse ano, no dia 29 de janeiro, além de ser o Dia Mundial Índigo, que a gente passou os filmes na Paquistão, é o dia que a astrologia Veda celebra a criação do universo. E eles pedem para as pessoas oferecerem gergelim e arroz para os antepassados. Pronto. Com você, Buenítio. Tá bom. Dou uma espreguiçada aqui, porque está muito quente. Eu não sei se aí está quente, mas aqui está muito quente, então a coisa está meio complicada. Bom, como eu sempre faço no início, e é início do ano, pelo menos para mim, para a Pax foi a semana passada, no dia 18, aqui para nós, né, que fazemos sempre essa live às quintas-feiras, aqui no Instagram, nós vamos começar então, como sempre fazemos, com a oração ao Arcanjo Miguel. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir a proteção do Arcanjo Miguel para todo o nosso querido e amado planeta Terra, para todos os países, para todos os continentes, para os dois hemisférios. Vamos pedir também para o nosso país, o nosso estado, vamos pedir para nossas cidades, vamos pedir também pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, pelos nossos colegas, por todas as nossas relações, como dizem os nativos norte-americanos, e por que não também pedirmos para cada um de nós, para que esse ano de 2025 seja um ano de muita saúde, de muita proteção e de muito trabalho, como a gente sempre pede. Então, essa oração vai para o coração do querido e amado Arcanjo Miguel, para que olhe para nós com muito carinho, com muito afeto e principalmente com muito amor. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade, que a vossa
proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permiti que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. E afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor, como também as influências sombrias. Afastai de nós e esteja sempre presente em nossos corações, levando-nos a cada um dos nossos passos na direção daquele que nos protege e nos guarda através da vossa luz. Fazei de nós um servidor da luz que saiba discernir e compreender e nunca julgar, afastando também de nós todos aqueles que nos traz prejuízos ou que nos traz qualquer tipo de sombra a esses passos. Ajudai-nos em nossos dias ruins, materiais, espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permiti que a nossa inspiração, intuição, doação seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz, afastando de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração possa estar ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade seja a vossa verdade, e que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações, fazendo de nós um mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida, ser manifestada, aqui e agora, por toda a eternidade. Amém. Amém. Muito bom. Bom, como eu disse no início, né? A Carmen pediu para mim essa semana, já que a semana que vem vai entrar o novo signo, o horóscopo chinês, né? E esse ano é o ano da serpente, no dia 29 de janeiro, e esse aspecto ele é totalmente lunar, ele não é solar. Então ela pediu que eu falasse alguma coisa sobre isso. Falei, Carmen, não vai dar para falar sobre isso não, porque vai ficar um negócio muito restrito, já que é um dos animais mais sagrados que nós conhecemos. Então, vamos dar uma abrangência maior para esse animal e mostrar verdadeiramente os seus significados, a sua simbologia, os seus conceitos, e vamos desmistificar um pouco esse animal que tem sempre nos ensinado muito mais do que nos desfavorecido. Então, ela acabou aceitando. E nós vamos acabar fazendo, na verdade, uma homenagem a esse ano da serpente, logo após o ano do dragão, né? Que também foi muito bom para todos nós, e que nós queremos ver o ano da serpente tão bom quanto foi os outros anos que nós tivemos. Porque sempre nós aprendemos, através dos dias e dos anos, aquilo que realmente nós temos que passar. Mas já estando aqui, nós temos que considerá-los como todos os anos muito bons que nós tivemos. Então, diante desta homenagem que nós vamos fazer, tem que ficar claro para todos nós que os símbolos, os desenhos e os sinais, às vezes, falam por si só. A serpente é um deles. Tanto é que, dentre todos os animais que nós temos e conhecemos através da nossa fauna, da nossa natureza, seja ela aonde for, ela sempre nos mostra como um espelho
aquilo que nós devemos aprender nos nossos dias. A serpente faz parte disso. Ela é a natureza primeira que se mostrou para todos nós quando o mundo, o planeta, estava criado. E todos nós sabemos o que aconteceu através de uma desobediência dos dois primeiros seres criados pelo divino. Eu falo de Adão e falo de Eva. E por desobediência comeram o fruto da árvore do bem e do mal, né? E que foi claramente influenciado por esse animal que todos nós, às vezes, sentimos um pouco de repugnância até. Gostamos até de vê-los longe de nós. Mas quando nós vemos um desenho, quando nós temos um sinal ou uma simbologia a respeito deles, eles querem mostrar situações para nós muito adversas daquela que representou aquela passagem bíblica. Eu, às vezes, imagino comigo e faço reflexões comigo. Se Deus, o Criador de tudo e de todas as coisas, tem até o conhecimento e deve até ter a permissão de uma folha cair de uma árvore ou não, será que ele, como Criador, não sabia das intenções da própria serpente e não seria a serpente um instrumento do próprio livre-arbítrio condicionado àquilo que ele criou? Será que a serpente não fez um despertar daquilo que realmente fazia parte deste planeta na busca da sua própria evolução e do seu próprio desenvolvimento? Então, são reflexões que às vezes a gente faz, às vezes a gente não tem as respostas necessárias para isso, mas a gente fica nos nossos estudos, nas nossas reflexões, imaginando o que não seríamos de nós também se não fosse aquela serpente. Então, como nós não temos uma imaginação tão grande, nem uma criatividade tão possante como é a do Criador e aquele que nós chamamos de Deus, nós temos que ficar com aquilo que nós produzimos intuitivamente, através das nossas inspirações, e procuramos, dentro desta ilusão do qual nós vivemos, buscar a realidade que está em outros planos. Diante disso, a gente tem que lembrar que a serpente, na verdade, ela é predominantemente voltada tanto para o bem como para o mal. E essa escolha do despertar, como eu acabei de falar, nessa passagem bíblica, ela depende das nossas escolhas, depende das nossas decisões, de como nós vamos usar esses conceitos, esse símbolo, esse desenho, esses sinais ao nosso favor ou não. Desde que nós tenhamos sempre uma clareza que isso, ela remete ao desenvolvimento e à evolução da nossa consciência. Porque ela também, a serpente, não é nenhuma estúpida. Ela não é nenhum animal rebelde. Se você não importuná-la, se você não fizer alguma coisa para atacá-la, ou buscar a incontinência do seu próprio sossego, ou da sua própria caça, ela não vai interferir junto a você. O máximo que ela pode fazer é estar rastejando aos seus pés ao longo de você. Agora, se você pisar em cima dela, se você for colocar a mão aonde ela está, se referindo a um ataque ou alguma impropriedade que ela possa ver aquilo como uma ameaça, você não tenha dúvida que ela vai te morder, ela vai te picar. Sim. E aí é bom que você esteja preparado também. A gente tem que ver que essa linha espiritualista que nós estamos adotando, de uma forma um pouco mais extraordinária,
ela também nos remete à nossa própria iluminação, a busca da iluminação. Ou vocês imaginam que aquela serpente que está enrolada aqui no pescoço do senhor Shiva, ou que aquela serpente que abre o seu pescoço sobre o coronário do Buda, ou aquelas serpentes todas que estão acima de Vishnu, elas estão ali de graça. O Shiva, naturalmente, acho que não tinha dinheiro para comprar colar, então ele resolveu pôr uma cobra enrolada 3 vezes no seu pescoço, né, para fazer um colar. O pintor que estava pintando a árvore Bodhi, né, que é como a gente vê nas pinturas, né, e a Naja, ela abre aquele pescoço dela fazendo uma sombra em cima do coronário do mestre Buda, ele deve ter pensado, pô, eu não vou fazer um Buda encostado numa árvore, eu vou pôr uma cobra atrás, vou pintar uma cobra e vou abrir a cobra, né, e fazer aquilo uma sombra para que ele descanse melhor na árvore quando o sol mudar de direção. Ou o Vishnu, né, que mantém toda a criação do universo, porque ele é o conservador de tudo que acontece no universo, com todas aquelas serpentes abrindo atrás dele como uma concha. Fala, bom, se o cara ficar sentado aqui em meditação, preciso por alguma coisa contra a chuva, contra sol, contra a tempestade, raios. Eu vou fazer aqui uma pintura com todas essas serpentes em cima deles. Não, aquilo naturalmente leva a um conhecimento, leva naturalmente a alguma sabedoria daquilo que está por trás dessa serpente. Sim. Então nós temos que ver a serpente aqui não apenas como um relato simbólico, bíblico, aonde ela influencia as decisões de Adão e de Eva. Nós temos que lembrar que, como todas as nagas, que é mais ou menos assim que elas são chamadas lá no Oriente, e lá no Oriente elas têm uma performance um pouco diferente desse animal que todos nós conhecemos hoje, né? Que é a serpente, ela tinha um corpo, ou ela tinha um corpo até mais ou menos o seu abdômen, e depois ela tinha uma dimensão bastante longa, que era o restante da serpente. Ou, na verdade, ela só tinha a cabeça humana e o restante do corpo era de uma serpente. A maioria desses animais no Oriente se chama naga, e existe até templos em relação às nagas, mostrando e querendo ser provado, já que só aqueles que são adeptos das nagas podem ter a visitação a esses templos, e dentro de um deles, né, na Indonésia, tem a verdadeira naga presente, né? E isso foi alvo, inclusive, de discussão e de reportagem em algum tempo atrás no History Channel. Para quem assistiu esse programa, deve se lembrar que eles tinham uma fotografia dentro desse templo mostrando, né, a fotografia da naga, que é, na verdade, o representante do rei de todas as serpentes. Naturalmente, Shiva, Buda e Vishnu tinham uma representatividade muito grande com esse animal, porque teve uma época que elas estavam justamente para ser extintas. E a naga, né, que é considerado um nome mais ou menos quase que universal para o rei das cobras, existem outros nomes, mas para o rei das serpentes, pediu a Shiva, que era o destruidor, que é o transformador, e praticamente o representante máximo desses animais, já que a serpente, o seu conceito maior é de transformação e de cura, pede ao Senhor Shiva que as guardem da extinção. E ele, então, atende ao pedido de Naga e conserva as serpentes, esse lado animal, dentro de Kailash,
que é a montanha sagrada que está no Tibete. E dentro disso, a Naga, ela se enrola no Senhor Shiva. Às vezes está enrolada no dorso, às vezes está enrolada nos seus braços, e aqui, como nesse desenho que eu uso hoje, ela está enrolada no seu pescoço, como vocês podem ver. Então, ela não é um adorno, não é um colar para o mestre Shiva. Ela, na verdade, tem uma representatividade para o Senhor Shiva, mostrando a transcendência dele como um transformador, buscando, inclusive, a cura. Devemos lembrar também que nós temos um caminho traçado para o nosso despertar. E esse caminho que nós temos traçado para o nosso despertar, ele sempre se inicia na raiz. E lá na raiz nós temos como fonte primeira desse despertar um conceito de uma serpente de luz que ainda está adormecida no chakra raiz, que ela tem que serpentear toda a nossa coluna vertebral até que ela chegue no chakra da coroa e ali nós possamos ter e acrescentar no nosso desenvolvimento e na nossa evolução, nessa esfera e nesse plano, aquilo que nós chamamos de iluminação. Esse aspecto tem o nome de Kundalini, o Kundalini. Alguns falam de uma forma, outros falam de outra. Esse serpenteio, ele se inicia, como eu acabei de falar, no primeiro chakra, que é o chakra raiz, que vem justamente nos lembrar que no planeta Terra, esse chakra raiz conduz justamente a nossa peregrinação que nós fazemos anualmente, quando é possível. Esse chakra raiz, planetariamente falando, no nosso mundo, no nosso planeta, é Monte Shasta. Sim. Lá é o chakra raiz do nosso planeta. Então, nós acreditamos que, além de toda a nossa peregrinação, também de todas as nossas preces, orações, rituais que nós fazemos naquele lugar santo há mais de 35 anos, ali também começa o verdadeiro despertar espiritual de todos nós. E isso mostra também que ele é um processo de cura, não só de transformações da nossa ilusão nesse planeta, mostrando esse despertar, a busca desse despertar, mas transformando a cada chakra que vai passando esta energia de luz e possante, transformadora, a cura de todos os passos nesse processo de desenvolvimento e de iluminação que nós procuramos aqui no plano terreno. Lembrando que isso também faz parte de um processo de cura de todos os nossos aspectos, sejam eles etéreo, sejam eles mental, sejam eles emocional ou sejam eles físico. Porque cada um desses aspectos busca também outros, na questão física, questão material, na questão emocional, na questão astral, na questão mental, a questão psíquica, na questão etérea, a questão da memória. Todos esses aspectos são vistos como sendo aspectos do corpo inferior, além de terem outros aspectos ligados a esses que eu aqui enumerei, sendo que o aspecto dos nossos corpos superiores estão envolvidos de um determinado ponto, de um determinado chakra, também para cima. Então, nós temos que ver que nosso desenvolvimento, a nossa evolução, ela tem um modo de nós irmos passando de degrau em degrau, até que nós estejamos no último degrau,
da escada de Jacó. Lembrando que nessas configurações que eu falo de transformação e de cura, nós passamos já por diversos símbolos, não só o da Kundalini, fazendo e serpenteando os nossos chakras, mas também no processo de cura, nós estamos serpenteando, na verdade, e formulando o caduceu de Hermes, o famoso caduceu de Hermes, onde é serpenteado exatamente por duas serpentes, lembrando muito a fita do nosso DNA, e lá em cima duas asas, lembrando que também tem a ver com Mercúrio, né? O deus grego da inteligência e da intelectualidade, sendo que na sua ponta máxima fica ali ou as cabeças das serpentes, ou fica uma bola, significando o ovo cósmico. Então, temos símbolos e símbolos, temos sinais e sinais. E nessas ligações que nós estamos falando, como eu falei do senhor Buda, como eu falei do senhor Shiva e como eu falei do senhor Vishnu, tudo isso tem a sua representatividade e tem também o seu nome, assim como é o caduceu de Hermes, né? Que lembra-nos também a Tábua das Esmeraldas, né? Que já foi aqui, inclusive, alvo de curso aqui na nossa casa, no nosso centro espiritual, que é a Pax, através do nosso amigo que mora lá na Holanda, que sempre se coloca à sua disponibilidade para estar fazendo os nossos cursos aqui. Eu lembro também que, além de toda a questão mercuriana, nós temos as condições também de toda uma matéria grega que teve o seu aprendizado no Egito. E lembrando que esse aprendizado do Egito também, na maioria dos pórticos egípcios, além de terem as duas asas que simbolizam a liberdade e o sol no centro, geralmente tem duas serpentes a cada lado do sol, que representam, então, essa clareza, esse olhar dos olhos que simbolizam a criação e o aspecto solar egípcio. Então, a gente vai vendo que vão sendo tomadas outras nomenclaturas em vários lugares do nosso planeta, referenciando e reverenciando a serpente, mostrando que a serpente ela não é de todo mal. Muito pelo contrário, ela representa um bem enorme, desde que nós tenhamos o conhecimento e a profunda reflexão para que nós possamos entendê-la do que ela está nos mostrando. E foi assim também no aspecto da cura, através da medicina, onde o seu símbolo mostra, através do cajado, a serpente subindo. Ali também na farmácia, no curso farmacêutico, também ela se apresenta como sendo um remédio para a nossa renovação e para a reposição das nossas energias. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Se alguém souber, responda, né? Valendo aí um café e uma fatia de bolo lá lá junto à Pax, lá junto à Pax, né? Já na minha conta, evidentemente, qual era o nome desta cobra, desta serpente que eu estou usando aqui na camiseta. Mas tem que ser agora. Senão, se vocês forem olhar ou forem consultar, aí fica um negócio mais ou menos já cantada a bola. Mas qual era o nome da serpente que está em volta do pescoço do senhor Shiva, que é um deus da tríade hindu, né? Porque nós temos ali Brahma, Vishnu e Shiva. Qual é o nome da serpente que está em volta
do Senhor Shiva? Alguém sabe? Bom, então eu digo, é Vasuki, o nome da serpente que circula. V de veloz, A de abelha, S, I, U, K de que bom e Vasuki, o nome da serpente. Todos eles têm um nome. Né? Se você procurar Vishnu, você também vai achar um nome, que é César. César. O nome da serpente de Vishnu é César. Se você for perguntar o nome da serpente de Buda, também tem um nome. E aí você vai procurar o nome da serpente do Senhor Buda e a gente vai achar Mucilanda. Então, mas na representação de todas essas serpentes, tem muita gente que as chama por um nome só. Né? Ou Naga, ou também Ananta. 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 Então, para não ficar cada um com nome, o pessoal que é do hinduísmo chama, às vezes, por um nome as três. Ou Naga, ou Ananta. Ou cada um tem a sua simbologia. Quando a gente vai estudar Shiva e toda a sua simbologia, né? O seu tridente, que está aqui na minha camiseta, e todos os adornos que ele tem, é claro que cada um desses símbolos tem um nome e tem uma representatividade. Por isso que eu falei o nome da serpente que está em volta do seu pescoço, porque ela tem um nome. Vasuki é o nome considerado também do rei de todas as serpentes. Ele fez o pedido a Shiva em Kailash. Foi ele que fez. Mas se nós configurarmos no Oriente o nome, a gente vai levar para Naga. Ou, se a gente estiver na Índia, a gente vai chamar todos eles de Ananta. Mas se nós falarmos de Vishnu, se nós falarmos de Buda, ou se nós falarmos de Shiva, nós vamos ter que respeitar o nome de cada um deles. Então, no caso de Buda, Mucilanda, no caso do Senhor Shiva, Vasuki, e no caso de Vishnu, Sessa. S-E-S-A. Responde assim. Ou é escrito como S-H-E-S-H-A. Quase que vira Shasta, por pouco. Se eu começar a trocar letras ali, quase por falta de um T, né? E de um H a mais, não vira Shasta. Então, a gente tem que ver que as coisas, por si só, têm uma representatividade e têm uma simbologia. E dentro dessa representatividade e dessa simbologia, nós vamos colocar a serpente, através das suas influências, não como algo ligado ao ar, né? Através do pensamento. Não. Nem vamos ligá-la, embora ela seja rastejante, à terra. E muito menos a gente poderia relegar, já que ela é muito próxima também ao Senhor Buda, ao fogo. Mas como nenhum deles tem uma representatividade tão grande nas suas serpentes, porque toda a influência que ela coloca na mudança dos nossos pensamentos, na mudança da nossa alma através do nosso espírito, ou através dos nossos passos que nós damos na Terra, ela simboliza mais o elemento água do que qualquer um dos outros elementos, porque ela influencia as nossas emoções. Ela influencia o nosso lado sensorial e emotivo das razões que nos levam a tomar determinadas atitudes. E são elas que nós temos que levar em contas justamente pelos aspectos das nossas decisões. E foi isso que aconteceu com Adão e com Eva. Portanto, quando a gente fala em termas, e aqui no Brasil nós temos várias, né? Nós também falamos em tesouros.
tesouros escondidos que estão praticamente dentro do nosso coração. Porque é ali onde nós sofremos as maiores influências das nossas emoções. Portanto, as nossas chamas trinas, azul, dourado e rosa, e mesmo as outras chamas que também estão dentro delas, elas estão sempre serpenteando dentro dos nossos corações para que nós possamos ali ter o maior discernimento através das nossas decisões para que elas se tornem sábias a cada passo que nós vamos dar. Portanto, termas também significam tesouros escondidos. E nós temos que ir atrás desses tesouros escondidos em nossas termas. Nós temos que buscá-los. Nós temos que persegui-los nessa representatividade de ser esguias e de ficar sempre buscando ficar em pé e serpenteando junto a todos nós. Esse é o que nós chamamos de conhecimento místico e secreto. Ali aonde está a sabedoria esotérica oculta em nossos corações. Portanto, nós devemos sempre buscar ali os nossos ensinamentos. É onde nós temos o nosso maior tesouro guardado e as maiores relações daquilo que nós buscamos quando nós viemos para este mundo. Nós devemos lembrar também que, além da serpente, lá no Egito, lá junto à representação de Ra, nos portais e nos pórticos de quase todos os templos que existem no Egito, nós devemos lembrar também que o aspecto, às vezes, não muito agradável da serpente, ela é representativo também em alguns personagens mitológicos, como sendo, por exemplo, um deles. Vocês sabem que eu não gosto muito de abarcar nada negativo, nada sombrio, e até fujo de falar dessas questões, porque eu sempre valorizo o lado da moeda aonde o sol bate, mas nós temos que falar aqui pelo menos de um deles. E eu selecionei nesse um deles a Medusa. A Medusa, que a sua cabeça era inteirinha de serpentes, né? Inclusive serpentes que eram venenosas a partir, né? Tem umas palavras que eu não gosto de usar, mas raiva eu posso usar assim, porque é uma coisa ainda que a gente pode dissolver. Outras palavras não. Mas ela é representatividade ali, em Medusa, da sua raiva e de uma outra palavra negativa, que eu não gosto muito de falar, mas dentro de uma espiritualidade que é vista como sendo feminina, já que nós, em homens, vamos dizer assim, essas palavras negativas, elas não encontram muita força em função de a nossa emocionalidade, ela não é tão premente como é nas mulheres. Então, Medusa, que tinha um símbolo praticamente feminino, era uma representação feminina, que tinha nos seus cabelos as raízes, todas elas sendo de serpentes, mostrava ali que a consciência ainda não estava transformada. Ela precisaria ser transformada. E essa transformação se dava justamente via as serpentes. Então, ela usava as serpentes na sua cabeça para poder também encobrir as suas sombras, mas também refletir as sombras daquelas pessoas que estavam diante dela, como se fossem espelhos, e as pessoas se vendo nesse espelho aquilo que elas são. Essa representatividade feminina, dessa busca, dessa raiva que estava nela, tinha que ainda ser transformada. E era permitido ser transformada. Nessa transformação,
nós tínhamos, então, uma coisa que nós chamamos a roda da vida, que também muitos chamam de samsara, onde todas as nossas vidas estão circunscritas praticamente a 3 animais. Eu não sei se alguém já estudou isso ou já leu sobre isso, mas nós temos 3 animais ali que circundam praticamente a nossa vida. O primeiro animal é, na verdade, a serpente. A serpente, que também traduz e representa, nesse mundo que nós estamos, a ilusão que ele é. A serpente mostra também, através do seu olhar cintilante e o foco na sua caça, aonde todos ficam paralisados através dos seus olhos, a sua força. E essa representação de ilusão aqui no nosso mundo é muito forte. Eu diria até que é o instrumento mais forte que nós temos para separar, através das nossas convicções, das nossas crenças e da nossa fé, de outros planos que tem acima desse nosso, dessas ilusões que nós não conseguimos separar e que está incluído verticalmente o nosso ego. O outro animal é o porco. O porco também é um animal que simboliza, dentro da roda da vida e da samsara. O porco, que significa a nossa própria ignorância em relação às nossas ilusões. E ali fica distinto, né, através até de crenças e de outras religiões e outras filosofias, que é a única carne que nós não devemos absorver. Nós não devemos nunca comer a carne de porco, porque uma vez ingerida, simboliza e significa a própria ignorância do ser criado, que não foi criado a essa imagem, né? E o outro animal, geralmente, é uma ave. Ele não é descrito em muitas religiões e também não é descrito em filosofias, sejam elas no hinduísmo ou seja ela nas filosofias tibetanas. Mas, na verdade, é uma ave, e essa ave é simbolizada pelo galo ou pela galinha, que significa o nosso apego, a nossa ignorância e as nossas ilusões. Nesses 3 aspectos, desses 3 animais, que é mostrado através da roda da vida, vejam que a serpente é a primeira citada. É a primeira citada em relação aos outros 2 animais, que também são animais que portam suas virtudes, mas nesse quesito, aonde se busca a sabedoria e o conhecimento, eles devem estar sempre presentes em nossas vidas, seu verdadeiro significado contra aquilo que nós temos como aversão, que seria a serpente, que é representada pela ilusão, né? O próprio porco, que simboliza a ignorância, que nós devemos se afastar completamente dela, porque não vai nos levar a lugar nenhum, e justamente a ave, que é o galo ou a galinha, que significa o nosso próprio apego à materialidade e toda a ilusão que é mostrada para nós. Essas aversões, elas devem ser destruídas. Elas têm que passar por um processo de transformação da nossa parte para que nós possamos criar um futuro melhor através do nosso presente, já que o nosso passado ele pode ser, sim, visto e revisto, mas como uma fonte de mudança, de transformação, e não de algo que pudessem trazer para nós alguma relevância para que nós possamos construir um futuro melhor para todos nós e para aqueles que virão depois de nós. Na verdade, serve como sendo instrumentos da nossa própria avaliação, simplesmente para que nós consultemos, nada mais do que isso. Mas nós temos que prosseguir nessa evolução que todos nós estamos mostrando
a figura da serpente e dos seus significados e como ela tem uma representatividade planetária, nós não podemos esquecer de Quetzalcoatl. Quetzalcoatl, que é aquela serpente emplumada dos maias e também dos astecas, que teve muita representatividade em nós, que teve muito estudo por parte de nós há pouco tempo atrás, quando nós estivemos em 21 de dezembro de 2012, mostrando justamente naquele ano que as transformações que viriam depois dessa data seriam bastante significativas, como nós estamos passando por esse momento, já que hoje é 23 de janeiro, desde o dia 21 a nós aqui no Brasil, nesse alinhamento planetário que está existindo. Muitos de nós estamos sofrendo essas transformações, mas não estamos conscientes dessas transformações. Sim. Porque para nós, um dia após o outro, ele aparece dentro de todo o conceito que nós temos de espaço e de tempo, alguma coisa que reflete a nossa própria gravidade nesse tempo que nós formamos de 24 horas. Já que essa frequência que nós temos hoje, aqui no nosso planeta, não é a mesma frequência, não é a mesma gravidade que nós temos no plano sideral, no plano celeste do nosso universo. Então, nós temos que entender que pouca coisa teremos agora de assimilação, mas alguns pontos dos nossos corpos inferiores serão tocados, ou no plano físico, no plano emocional, no plano mental ou no plano etérico. E ali, depois dessa absorção, dessa energia que paira no ar, que todos nós estamos absorvendo, como se fosse uma esponja seca, amassada, e depois colocado num prato como água, e soltado essa esponja, ela absorve aquela energia. Só depois dessa absorção é que nós vamos ver exatamente para que lado ela será canalizada. Mas na questão da Quetzalcoatl, nós temos que lembrar que ela representa exatamente uma dualidade. Por quê? Porque ela é uma serpente emplumada. E por representar essa dualidade nos nossos aspectos duais, como seres humanos, ela fica muito mais patente e mostra que nós podemos sair de uma coisa e irmos para outra. Ou seja, sairmos de uma pele e entrarmos em uma outra pele, que é a responsabilidade maior da serpente nos mostrar a sua virtude, que é justamente a transformação de um corpo para o outro. Um corpo rastejante e liso para um ser totalmente emplumado e com penas. Quetzalcoatl representava essa dualidade e esse renascimento. Portanto, vemos aí, através de Quetzalcoatl, mais uma simbologia, mais um conceito daquilo que todos nós procuramos. E, por fim, para não dizer que eu não falei dele, nós temos que lembrar do Ouroboros. Ouroboros, que é aquela serpente que está comendo o seu próprio rabo, fazendo um círculo, mostrando que esse, na verdade, é o círculo que está associado todos os nossos aspectos da nossa roda de vida, sejam elas associadas à nossa fertilidade, sejam elas relacionadas à nossa consciência, ao nosso despertar, que também falamos, através das nossas escolhas que foram ditas, através das nossas ilusões, que é o plano do qual nós estamos aqui agora, mas também nos portais do Egito, vendo a grande proteção que existe por através delas, o conhecimento, seja ele esotérico, místico ou oculto, ou através da própria verdade relativa de cada um de nós, porque a absoluta
pertence ao Criador, mas nós temos que ver também que o Ouroboros mostra para todos nós que nós temos um ciclo. E nesse ciclo nós temos a competência de fazermos ela ser mais do que nós, estarmos criando outros ciclos, como é o da fertilidade, através também, como Quetzalcoatl, que mostrou que o renascimento está em todos nós, mas principalmente ela nos mostra e nos configura, através dos seus sinais e da sua simbologia, que só nos permite, através dos nossos estudos, mostrá-la também como sendo um sinal de imortalidade, um sinal de iluminação, um sinal de cura, um sinal de fé, de esperança, de renovação, de redenção e principalmente de salvação. Isso tudo eu vejo a serpente como um verdadeiro símbolo de eternidade. Então, visto toda essa simbologia, todo esse desenho, passando por algumas esferas apenas do nosso planeta, sejam eles na Oceania, sejam eles no Velho Continente, sejam eles na África, sejam eles na América, ou nos continentes gelados que todos nós temos em vista, e até mesmo no continente asiático, onde ela é mais presente, nós temos que ver que ela faz parte de nós mesmos. Eu, certamente, vou contar no próxima semana, e nós vamos adentrar já em conceitos de buscar essas transformações, de buscar essas curas mais prementes, um verdadeiro aspecto simbólico de como ela é representação de fé também em nossas vidas, representação do seu poder em nossas vidas e representação também de luz e de amor em nossas vidas. A serpente, ela não é cultuada apenas nas religiões e nas filosofias ou em algumas outras descendências e completudes, sejam elas de povos, sejam elas de tribos ou sejam elas individualmente. Mas nós temos que lembrar que este é o primeiro animal simbólico e sagrado que foi nos dito todos quando nós ainda estávamos nascendo para a criação e o despertar de uma nova realidade e de uma nova vida. Carmen, eu espero que eu tenha, dessa maneira, contribuído. Eu não sei nem quantos minutos faltam. 5. Porque eu esqueci até de pegar o relógio. 5. Mas falta 5. Mas nós devemos saber que os aspectos da serpente são aspectos que fazem parte, principalmente, do nosso dia a dia. Porque todos esses conceitos que eu acabei de reafirmar aqui são vontades de compartilhamento entre uns e outros, de acordo com aquilo que cada um de nós busca no dia a dia. Então, eu só posso dizer uma coisa para todos nós, aqueles que estão com nós e que sempre estão com nós, dizendo e falando e buscando através do coração de cada um de vocês. Namastê! Feliz ano da serpente a todos! Gratidão, Bueno, foi maravilhoso, como sempre, está todo mundo agradecendo e elogiando. Então, Família Pax, no próxima quinta-feira, tem a continuação, onde o Bueno vai estar abordando o processo de transformação e cura da serpente. Gratidão, Buenicho, gratidão, namastê, Família Pax.